Agora é hora das notícias aqui no nosso programa Sempre Com Você. Nós, né, claro, sempre com eles, né? Falamos eu e você. É isso aí. Bem-vinda, Salve Maria Imaculada. Obrigada, Antoniele. Boa tarde, pessoal de casa. Venho trazer as notícias de hoje, Antoniele, falando um pouquinho sobre opositores aí do governo, da gestão do novo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho também sobre o desemprego no nosso país, que caiu aí o percentual para 11,9%. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Temos notícias aqui do Mato Grosso do Sul em relação ao índice, alguns casos, né, que saiu sobre o sarampo aí. O pessoal tá cuidando, né, porque parece um índice suspeitos, né, casos suspeitos. São casos suspeitos, não são casos confirmados. É importante a gente tomar essa diferença, porque às vezes as pessoas acham que são confirmados, né, e acaba alarmando, mas não são confirmados, são suspeitos. E a ideia é justamente que as pessoas, ao verem que tem casos suspeitos, vacinem-se, né? Isso, trabalhar bastante a questão da prevenção aí também. E temos as notícias também da Audiência Geral do Papa, notícias internacionais e a previsão do tempo. Vamos lá então. Vamos lá. Muito bem, boa tarde para você que nos acompanha aqui no programa Sempre Com Você. Críticos de Jair Bolsonaro se reuniram no Rio de Janeiro em uma assembleia de oposição às novas medidas do presidente eleito que consideram como tendências ditatoriais. Representantes de movimentos sociais e de partidos políticos se reuniram no Rio de Janeiro em uma assembleia que chamaram de resistência democrática. Os grupos se opõem às novas medidas do presidente eleito Jair Bolsonaro, que consideram como tendências ditatoriais. O que está em processo aqui no Brasil é uma ditadura que já se instalou com o golpe dado pelo Temer e que está se concretizando, se afirmando através da eleição do Coiso, né? O nosso presidente, Jair Bolsonaro, já demonstrou muito desprezo à comunidade LGBT, ao movimento feminista, ao movimento negro, aos índios, e isso não é nada democrático. Isso só mostra o avanço do fascismo no nosso país. Horas antes, Bolsonaro havia acertado a formação de um super-ministério da Economia, que incluirá as pastas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio Exterior. O ministério ficará sob o comando do liberal Paulo Guedes, que chega com uma proposta de redução da dívida, que inclui privatizações e a reforma da Previdência. Também foi decidido pela fusão das pastas de Agricultura e Meio Ambiente, imediatamente criticada por organizações ambientalistas. E o futuro responsável pela economia do Brasil, Paulo Guedes, anunciou nesta terça-feira que o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, vai unificar as pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Guedes também prometeu retomar o crescimento da indústria. O economista Paulo Guedes disse que um dos objetivos do novo governo é retomar o crescimento da indústria. Guedes já foi anunciado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como futuro ministro da área econômica. Nós vamos justamente retomar a questão da indústria brasileira, garantindo juros baixos, garantindo as reformas fiscais, garantindo a desburocratização. Em vez de alguns setores com impostos muito altos terem refis, outros terem desonerações. Guedes falou também sobre a formação de um superministério da Economia. O novo ministério incluirá as atuais pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior. As pastas da Agricultura e Meio Ambiente vão ser reunidas, o que provocou protestos entre os ecologistas. Bolsonaro vai diminuir de 27 para 15 o número de ministérios, com base em seu plano de redução da máquina pública. Outro objetivo do novo governo é a redução da dívida, que inclui privatizações e a reforma da Previdência. A oposição já anunciou protestos. Por enquanto, as manifestações se restringem contra a agenda conservadora de Bolsonaro. À noite desta terça-feira em São Paulo, houve uma manifestação pelos direitos dos índios, contra o machismo e contra a homofobia. E o desemprego no Brasil caiu 11,9% no terceiro trimestre deste ano, julho-setembro, contra os 12,1% em junho e agosto, mas ainda atinge 12,5 milhões de pessoas, informaram nesta terça-feira fontes oficiais.
O desemprego no Brasil caiu a 11,9% no período de julho a setembro, contra os 12,1% em junho a agosto, a menor taxa deste ano. A população desocupada ficou em 12,5 milhões, ou seja, 3,7% a menos do que no segundo trimestre deste ano e 3,6% a menos do que no terceiro trimestre de 2017. A redução, a sexta consecutiva, coincide com a expectativa média de 26 analistas consultados pelo jornal Valor Econômico. A queda se deveu principalmente ao crescimento do trabalho informal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que realiza seus relatórios com base em 70 mil domicílios. Outros 4,8 milhões de brasileiros fazem parte da categoria de desestimulados, que desistiram de procurar emprego diante das dificuldades do mercado de trabalho, número semelhante ao de junho a agosto, mas com um aumento de 530 mil em relação ao mesmo período de 2017. Este contingente representa 4,2% do total da força de trabalho. E em Mato Grosso do Sul, até agora, 33 casos de suspeita de sarampo são acompanhados pela Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, já que do total 28 são em Campo Grande. Além de Campo Grande, há 3 casos em Mundo Novo, em Chapadão do Sul e em Viema. Nenhum dos casos é confirmado. A Secretaria afirma que 99,5% das crianças entre 1 e 5 anos já foram vacinadas contra o sarampo este ano. Não há situação de alerta e as investigações das suspeitas é uma situação de praxe. Segundo a pasta, por meio da assessoria de imprensa, não há motivo de pânico, mas todos os cuidados devem ser tomados, já que casos se alastraram pelo país. A vacina pode ser encontrada em 68 unidades básicas de saúde. E um vazamento de água no Canadá abriu uma cratera que foi capaz de engolir um carro. O motorista do veículo não se feriu, mas as imagens são impressionantes. Um carro da Comissão de Tráfego de Toronto acabou tendo um triste fim na manhã desta terça-feira. O veículo foi engolido por um enorme buraco em uma avenida da cidade canadense. O incidente aconteceu depois que um grande vazamento de água criou a cratera. O carro tinha sido deslocado ao local justamente para avaliar a situação. De acordo com a imprensa local, o motorista não se feriu no episódio. Todo o trânsito que passava pela avenida foi desviado e autoridades canadenses confirmaram que vão recuperar o veículo. Niels Hengel é um ex-enfermeiro alemão acusado de matar 100 pessoas no exercício da profissão. O julgamento começou nesta terça-feira. Começou nesta terça-feira o julgamento de um ex-enfermeiro acusado de matar 100 de pacientes na Alemanha. O réu, Niels Hegel, ouviu a sentença e os nomes das vítimas e disse que reconhece as acusações. O homem de 41 anos já cumpre pena perpétua há 10 anos por outros 6 assassinatos similares. Meus clientes estão impacientes, mais de 100 deles. Eles têm medo de enfrentar o acusado, mas estão todos bem preparados e acredito que todos vão poder olhar nos olhos dele. Acima de tudo, espero explicações e que este homem receba o seu castigo. Espero que possamos deixar isso tudo para trás. De acordo com a acusação, entre 2000 e 2005, o homem injetou medicamentos em pacientes para provocar paradas cardíacas, intencionalmente. Depois, ele tentava reanimar as vítimas, mas na maioria das vezes era em vão. A promotoria garante que as motivações eram o tédio e o desejo de brilhar diante dos colegas para demonstrar seus talentos de reanimação. Ele escolhia arbitrariamente as vítimas, que tinham entre 34 e 96 anos de idade. O ex-enfermeiro nunca demonstrou o menor arrependimento. Seus companheiros de cela relatam que ele se vangloria de ser o maior criminoso da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. E o Papa Francisco definiu como revolucionário o trecho da Carta de São Paulo aos Efésios, lido no início da audiência geral de hoje, dia 31 de outubro, em que o apóstolo afirma que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Levando em consideração a antropologia da época, disse o Papa, é uma revolução. Questo brano della scrittura
questo brano della lettera di San Paolo è rivoluzionario. Pensare con l'antropologia di quel tempo a dire che il marito deve amare la moglie come Cristo ama la Iglesia, la Chiesa, ma è una rivoluzione. Forse in quel tempo è la cosa più rivoluzionaria che è stata detta sul matrimonio, sempre sulla strada dell'amore. E agora vamos falar da previsão do tempo. A quarta-feira foi de sol nesta manhã, mas com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul. Essa instabilidade ganha força em razão da aproximação de uma frente fria pelo sul de Mato Grosso do Sul. As pancadas de chuva se fortalecem e se espalham. O dia será quente no estado, com temperaturas máximas de 36 graus, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Na capital, dia parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 32 graus e umidade relativa do ar entre 80% e 55%. Para amanhã, dia 1º de novembro, a frente fria cruza o estado do sudoeste para o nordeste. Antonielli, essas foram as informações de hoje. Volta com você. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Paloma, obrigada mais uma vez pela participação. Paty, quero saber se tem aquele VT do quadro aí, só pra gente poder mostrar esse VT do quadro, né, pro pessoal que tem em casa. E daqui a pouquinho eu vou dar as informações dele. Vamos rodar então? Vocês estão vendo esse lindo quadro? Então, ele vai ser sorteado aqui na TV Imaculada Conceição no dia 14 de novembro, gente, é isso mesmo. Nós estamos fazendo uma ação social, uma ação entre amigos, o valor de R$5 para concorrer a esse lindo quadro da Santa Ceia. Quer saber mais informações? Tem bastante gente na cidade vendendo, tá bom? 3349-1015 ou liga lá na rádio 3384-3503. Lembrando para vocês que tudo que a gente faz é em prol da nossa obra de evangelização. E essa ação, né, entre amigos desse quadro tão bonito, ele é em prol da manutenção da Rádio Imaculada Conceição. Esperamos contar com você. Se alguém te oferecer, compra para ajudar a nossa obra de evangelização, você vai estar concorrendo, é só R$5, tá bom? Nós vamos então despedindo por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Amanhã tem programa aqui na TV Imaculada Conceição, no nosso Sempre Com Você, falaremos sobre pensão por morte. E eu te espero, é claro, ó. Beijo, grande Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.